Uma boa noite aos amigos. Que bom ter você aqui ligado conosco nesta live. Amigos, nós estamos num culto de quarta-feira, é um culto de oração, e eu gostaria de convidar você a escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Então já vá ali, escreva nos comentários o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por eles. Também gostaria de convidar você a compartilhar esse sermão. Então já vá também ali, enquanto estiver escrevendo o seu pedido de oração, compartilhe esse sermão com as pessoas para que alcance mais gente também. Nós estamos nos preparando aí para ver o que o governador vai falar ali na sexta-feira, né? Provavelmente os cultos vão permanecer online, talvez um número reduzido ainda de pessoas, não sabemos, mas tudo indica, pela maneira como o vírus está se comportando, que nós estaremos aí mais um tempo ainda online. Permaneça firme, permaneça com o Senhor, se cuide, tá bem? Use máscaras, e nós vamos estar orientando aí a igreja de como serão os próximos dias. Então, provavelmente no sábado a igreja vai estar se reunindo, a comissão, para nós falarmos, darmos um parecer para a igreja de como será o procedimento. Aos sábados, nós estamos aqui na igreja das 3 às 6, recolhendo os dízimos e ofertas dos irmãos. Então você pode vir aqui, né, na igreja, trazer o seu dízimo e oferta e também buscar o seu envelope, tá bem? Sempre vai ter um diácono aqui, onde vai poder receber a cada um de vocês. Amigos, como eu disse, hoje é culto de quarta-feira, culto de oração, é um culto para buscarmos a Deus. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar, porque o Senhor está próximo, nossa redenção se aproxima. Mas é interessante, hoje eu estava lendo a lição da escola sabatina com os meus filhos, a lição deles, e estava falando a respeito da morte de Jesus, e eu achei interessante algo que eu pensei ali naquele momento, que pouco antes dos discípulos de Jesus ir para a cruz, ele chama os discípulos para orar. E enquanto ele está ali orando com os seus discípulos, os discípulos estão dormindo. Ele está orando e os discípulos dormindo. Eu acho muito interessante isso, porque aquele era um momento de preparo. O que estava por vir era grande demais e eles nem sequer imaginavam o grande caminho que teriam pela frente, a grande pressão emocional e espiritual que deveriam enfrentar. Eles não imaginavam. No momento em que eles deveriam estar buscando forças do alto, eles estavam dormindo. Eu estava lembrando que é justamente isso que aconteceria com a sua igreja no tempo do fim. A igreja de Deus estaria dormindo. É isso que a parábola das 10 virgens mencionam também. Nós dormiríamos. Amigos, acho que chegou o momento de nós despertarmos do nosso sono, porque a hora é hora para preparo, é hora para estarmos vigiando e orando para as grandes coisas que ainda virão a este mundo. Então eu convido você a se despertar, a orar mais, a buscar ao Senhor, a ler a sua Bíblia, memorizar os textos bíblicos, porque o tempo em que nós estamos vivendo exige isso. E eu espero que você esteja abrindo seus olhos espirituais para perceber tudo o que está acontecendo. O tempo em que nós estamos vivendo é tempo de preparo. Vamos cantar a respeito disso? Vamos louvar o nome de Deus agora, então, em louvor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, aí onde você está, na sua casa. Vamos buscá-lo, vamos adorá-lo através do louvor? Cante conosco então, encha os seus pulmões e louve a Deus. Voltar.
vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito e inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Como é bom adorarmos ao Senhor, não é? É bom cantarmos, é bom rendermos louvores ao Senhor. Realmente, eu queria que você estivesse aqui, adorando a Deus nesta igreja. Meu sonho é que essa igreja estivesse cheia, mas graças ao bom Deus, nós temos esse recurso e podemos estar adorando através das telas. Chegou o momento agora de orarmos mais uma vez ao Senhor, agora buscando o poder dos altos céus. Eu quero lhe pedir
que você feche seus olhos aí onde você está, dirija os seus pensamentos a Deus, nós vamos falar com Ele neste momento. Senhor, obrigado, bom Pai, porque o Senhor está conosco sempre, as Tuas misericórdias nos alcançaram mais uma vez. Eu percebo que este momento, Pai, é um momento de preparo. Eu quero lhe pedir que o Senhor possa fazer a Tua igreja despertar nesta hora, que nós possamos nos atentar ao momento em que nós estamos vivendo, estudar mais a Tua Bíblia, orar mais, aprender mais, porque o futuro que está por vir, que a Bíblia menciona, é algo que nós precisamos realmente estar com o Senhor, buscando forças da Tua parte. Agora, Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor possa vir aqui, estar conosco, nos instruir através do sermão, que Tu possa falar através do pregador, é o que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. O pregador desta noite, dizem que é muito parecido comigo, é o meu irmão, Júlio Alexandre, é ele quem vai estar trazendo a mensagem para nós. O Julinho, ele está no terceiro ano de teologia, não sei nem como eles estão fazendo, é ano de evangelismo, né, que eles agora no segundo semestre estariam realizando, mas estão se adaptando ali no seminário também a este novo momento. Julinho, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você possa ser usado mais uma vez para trazer uma palavra dos céus para nós. Olá, boa noite, tudo bem com você? Que bom que você decidiu estar conectado conosco nessa noite para que a gente juntos possamos estudar um pouquinho acerca da Palavra de Deus. Fico muito feliz pelo convite do pastor Tércio, vulgo meu irmão, muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês nessa noite. Bom, gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o que eu tenho aprendido nas aulas de teologia, aqui na Faculdade de Engenheiro Coelho, e tentar entender um pouquinho sobre o primeiro Salmos que nos é apresentado. Então, o primeiro capítulo do livro de Salmos. Então, vai lá, pega a sua Bíblia e tente aí estudar junto com a gente. Então, para um pouquinho tudo que você está fazendo, eu prometo não me delongar muito, vai ser rápido. Então, para um pouquinho tudo que você está fazendo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito nessa noite. Mas antes de começarmos, você já pegou a sua Bíblia e agora está aí com a gente, com ela aberta já, no Salmo de capítulo número 1. Eu gostaria de fazer uma oração especial. Então, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, nosso eterno Deus, muito obrigado porque o Senhor nos convocou, o Senhor nos chamou para entrarmos na Tua presença nessa noite. Que o Teu Espírito Santo esteja no coração de cada pessoa que está ouvindo essa live, ó Pai. Fala conosco, derrama a chuva do Teu Espírito Santo no nosso coração, nos dê entendimento acerca da Tua palavra, Senhor. Nós ansiamos a Tua volta, ó Pai. Por isso, nessa noite, nós queremos pedir pela Tua presença. Que o Senhor abençoe cada pessoa individualmente, hoje e até a sua breve volta. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, pegou a sua Bíblia? Está com ela aberta já no primeiro capítulo do livro de Salmos? Então vamos juntos ler e estudar um pouquinho acerca dessa mensagem maravilhosa que é as Santas Escrituras. Diz assim, capítulo 1 do livro de Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, e que no devido tempo ela dá o seu fruto, e cuja folhagem nunca murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, o primeiro
capítulo do Saltério, do livro de Salmos, ele começa diferente dos outros salmos. Ele, de forma especial, não é um salmo de adoração ou de agradecimento ou de pesar. Não, ele é um salmo de instrução, como dizemos. Então, parece que o autor aqui, a pessoa que organizou os livros aqui, os capítulos, parece que ele deixa subentendido que ele quer situar o leitor antes do leitor começar a ver o livro de Salmos. Então ele diz algo mais ou menos assim: olha, antes de você começar, eu darei algumas instruções para você acerca de dois tipos de pessoas, que são os ímpios e os justos. Então, no primeiro salmo da Bíblia, ele apresenta duas perspectivas. Ele apresenta duas personalidades, os ímpios e os justos. E ele começa com uma expressão muito bonita. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que... Se a gente fosse fazer uma tradução livre aqui, nós sabemos que a palavra bem-aventurado é feliz. E aqui nós sabemos também que a palavra homem não está se referindo apenas ao sexo masculino, mas e sim homem como espécie humana. Então nós poderíamos fazer uma tradução mais ou menos assim: feliz é aquele que... Eu queria te fazer uma pergunta. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz mesmo em meio às crises pandêmicas da nossa vida, mesmo em meio a tantos problemas que nos assolam, mesmo em meio a uma cultura que tende a querer cancelar todos os movimentos e todas as pessoas que são diferentes daquilo que acreditamos? Você quer ser feliz nesse mundo? Só há uma maneira. E ele começa dizendo: bom, se você quer feliz, então você não deve fazer essas coisas. Ele diz assim, ó: feliz é aquele que não. E ele passa 3 coisas que não devemos fazer, que as pessoas felizes, que querem ser felizes, não devem fazer. Ele diz assim, ó: não ande no conselho dos ímpios. Não ande, não dê ouvidos aos ímpios. E depois ele diz: não se detenha no caminho dos pecadores. E por último, ele diz assim: não se assente na roda dos escarnecedores. O texto dá a entender para nós que a caminhada do pecador ou do ímpio aqui é um processo. Então, a pessoa, o ímpio, ele não começa já como um grande pecador, não. A vida do cristão, ela é uma caminhada, sim, mas a vida do pecador também é uma caminhada. Então, dá a impressão aqui que tem como se fosse uma escadaria descendente. Então, ele desce, ele vai cada vez mais profundo em seu pecado. Primeiro, ele anda no conselho, ele começa a dar ouvido, depois ele se detém, ele para tudo que ele está fazendo ali para prestar mais atenção no que o ímpio tem a dizer. E depois, por último, ele já nem percebe, mas está sentado na roda dos escarnecedores. O salmista deixa bem claro, no começo do seu livro, o que nós não podemos fazer como povo de Deus. Você é povo de Deus, povo escolhido de Deus. Você não pode fazer essas coisas. E eu sei que o mundo, muitas vezes, ele tende a fazer com que a gente entre nessa caminhada de uma forma com que a gente nem perceba, como por exemplo no serviço. Tem pessoas que falam para mim: poxa vida, Júlio, eu estava lá no serviço e para mim é tão difícil apresentar quem eu sou, a minha realidade, que eu sou um adventista, as crenças, os meus princípios. É tão difícil porque todo mundo ali faz certas coisas, todo mundo no refeitório come carne de porco e chega um dia que só tem esse tipo de alimento para mim. Como que eu vou fazer? Qual será a maneira que eu devo lidar? E muitas vezes eu faço isso porque todo mundo faz. Você já ouviu isso? Eu fiz porque todos fizeram. A realidade do homem feliz, da pessoa feliz, não é essa. Ela não dá ouvidos para esse tipo de pessoa. E depois ele diz algo
que as pessoas felizes fazem? Ele diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Aqui, quando ele usa a palavra lei, Torá, era o conjunto de livros da Bíblia que eles tinham naquela época. Então, basicamente, ele está falando: benditos são aqueles que meditam na Bíblia, nas Santas Escrituras, não apenas nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, obviamente, também, mas não só isso, em todas as Escrituras, em toda a palavra de Deus. Ele diz assim: as pessoas felizes, elas meditam na lei do Senhor. O que é meditar para você? Já parou para pensar? Nós temos um conceito de meditar diferente do conceito oriental. Nós temos um conceito ocidental disso. Então, quando fala na palavra meditar, a gente já pensa naquelas pessoas que ficam né, fazendo alguns gestos, alguns mantras ali, né, repetindo palavras ou esvaziando a sua mente, fica parado e tudo. Meditação no conceito bíblico não é isso. Então, o que é meditar? Bom, a palavra meditar no original em hebraico, hagá, ela é bem diferente do que parece. Em Isaías nós vamos ver essa palavra sendo usada para o leão que está sobre a sua presa. E nós vemos essa palavra apresentada em outros textos também, com uma ideia bem diferente, com um ruminar, com um ronrosnar. Você já parou para pensar no que é um ronrosnar? Você tem um gatinho aí na sua casa, ou um cachorro? Você já parou para ouvir ele bem de pertinho enquanto se alimenta? Quando o gatinho ele está se alimentando ali na sua raçãozinha, ele emite um barulho. O que significa esse barulho? Significa que ele está apreciando aquela comida, aquele alimento. Então, o cachorro também, quando ele come, ele faz um barulho diferente. Ele coloca as suas patas por cima daquele osso saboroso e ele se delicia. E o salmista está dizendo basicamente que nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos se debruçar sobre a palavra de Deus e se deliciar com ela. A Bíblia não foi feita para a gente ler somente no nosso ano bíblico. A Bíblia não foi feita para a gente ler textos específicos ali, um versículo só e acabou. Não, a Bíblia foi feita para que a gente dê tempo para ela. Para a gente pegar um tempo específico e falar: olha, eu vou estudar a Bíblia aqui e vou apreciá-la, vou degustar a palavra de Deus. Sabe, quando a gente ouve a voz de uma pessoa muito sábia, eu tenho certeza que a gente para tudo que a gente está fazendo e dá ouvidos. E muitas vezes a gente não faz isso quando a gente está com a palavra de Deus. O que você faria se, por exemplo, Mark Zuckerberg ou outra pessoa influente no mundo viesse até você e dissesse assim: olha, eu queria te dar um conselho hoje? Imagina Bill Gates falando isso para você. Gostaria de dar um conselho para você hoje. Eu tenho certeza que você pararia tudo para poder ouvir e apreciaria aquelas palavras. Mas, muitas vezes, nós não fazemos isso com a palavra de Deus. Nós negligenciamos a palavra de Deus. E o salmista, ele é bem claro, dizendo que você só vai ser feliz quando você aprender a meditar na palavra de Deus, a se deliciar na palavra de Deus. Daí sim, você vai ser como uma grande árvore, ele diz no verso 3, plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e a folhagem nunca murcha. E tudo que ele faz é bem sucedido. Aqui a palavra é muito interessante, a palavra bem-sucedido. Por quê? Porque aparentemente a árvore aqui, ela está só dando frutos e com as folhas verdinhas. Ou seja, no que essa árvore é bem-sucedida? A árvore, ela só é bem-sucedida porque ela cumpre o seu propósito. Ela tem um propósito específico que é dar um fruto específico. E é isso que ela faz. E cada árvore é diferente uma das outras, mas todas dão frutos diferentes.
E a árvore infrutífera é aquela que não é levada a sério, que não é legal. Então, o salmista vai dizer que felizes são as pessoas que meditam na lei do Senhor, porque elas são como árvores que cumprem com o seu propósito. E mais do que isso, essas árvores, elas sempre estão conectadas com o rio. Elas sempre estão buscando água. E o cristão é a mesma coisa. O cristão que quer ser feliz, que quer buscar a Deus, ele sempre está em contato com Deus, buscando na fonte das águas. E eu gostaria de dizer para você hoje é o momento de nós começarmos a buscar mais a Deus. Gente, nós estamos vivendo num momento que nunca antes foi visto. Nossa geração é diferente de todas as outras. Nós precisamos nos adequar aos movimentos que o mundo está tomando. E como que vai ser reconhecido o povo de Deus daqui a alguns anos? Como nós seremos vistos? Como um povo que ficou calado mediante a tudo que está acontecendo no mundo, ou o povo que revolucionou com a palavra de Deus, assim como os discípulos fizeram pregando o Evangelho de Deus. Nós devemos usar todas as nossas ferramentas, todas as nossas oportunidades hoje em dia para pregar a palavra de Deus, porque só assim nós seremos felizes de verdade. E o texto continua dizendo que a realidade dos ímpios não é assim. Eles não são prósperos. Então você pode olhar que muitas pessoas que são ímpias têm dinheiro, têm sucesso e eles dizem que são prósperos. Mas, segundo a palavra de Deus, eles não são. Ser próspero é estar conectado com Deus. Só em Deus há felicidade. E ele vai dizer que os ímpios são como palha que o vento dispersa. Ou seja, eles estão sendo liderados pela circunstância, pelo vento. Qualquer vento que bate vai para um lugar, vai para o outro, volta, mas não tem profundidade, não tem peso, não tem massa, não tem conteúdo, é superficial. Nós somos convidados a ter profundidade, a ir mais fundo, a ir além. Hoje, você tem um chamado especial para estar juntos às águas do Senhor, para se aprofundar em sua palavra, estar conectado com Ele. E qual a grande promessa para aqueles que meditam na lei do Senhor, além da felicidade de ser feliz? Diz o verso 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, Deus sabe dos seus caminhos, Deus sabe das suas dificuldades, Deus sabe o que você está passando no dia a dia. Ele vê a sua luta, Ele vê a sua dor, Ele vê os seus problemas, mas é o momento também de você enxergar que Ele está te vendo. É um momento de você parar tudo e escutar o que o nosso Pai tem a dizer. E eu tenho certeza que o que Ele tem a dizer é que Ele quer te ver feliz. De fato, a felicidade, ela não pode ser completa aqui nessa terra. Mas, mesmo assim, a gente pode desfrutar resquícios dessa felicidade aqui. Em contato com a sua palavra, nós somos transformados e nós somos convidados a ser um povo diferente dessa cultura. Nós somos convidados a ir na contramão do mundo e pregar o Evangelho a todos. E hoje, nessa noite de quarta-feira, eu gostaria de convidar você a entregar tudo que você tem nas mãos de Deus. E, além disso, eu gostaria de te desafiar a meditar na lei do Senhor. Não meditar, como a gente já viu no conceito ocidental, não. Um meditar no conceito hebreu do fato, um conceito bíblico do meditar, que é se debruçar sobre a palavra de Deus e ouvir o que um mestre tem a nos dizer. Deus quer transformar a nossa geração. Deus quer mudar o nosso coração. Que o Senhor possa nos usar
que o Senhor possa nos transformar. E em meio ao caos, nós sejamos o povo escolhido de Deus, o remanescente fiel, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, eterno Deus, nós somos gratos, porque hoje o Senhor nos mostrou que o Senhor conhece os nossos caminhos e o Senhor quer que todos nós, os crentes, os justos, sejamos felizes e bem-sucedidos na Tua presença, ó Pai. Por isso nós rogamos, nos dê forças para meditarmos na Sua palavra de dia e de noite e aprender, entender o que as Suas santas escrituras dizem, para que a gente possa sair da onde a gente está e ir pregar o Evangelho, mesmo em meio ao caos, a essa cultura que tem nos sufocado, ó Pai. Fala ao nosso coração, transforma o nosso caráter, ó Pai, e nos perdoa pelas nossas falhas, Senhor. Não desista de nós, Deus meu, não desista de nós. Que o Senhor possa, de maneira especial, abençoar cada pessoa que está assistindo essa live. Fala com cada coração, com cada personalidade, ó Pai. Converse de forma carinhosa com o Teu amor, ó Pai. Eu rogo pelas Tuas bênçãos na nossa vida, não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus seja louvado pela sua vida e que Ele esteja presente nessa noite e todos os dias. Um abraço.